Olá, pessoal, sou a Patrícia Villanova, esse é o Conexão Mulher e nós estamos aqui no nosso episódio 4 e hoje eu trouxe uma convidada mega especial, que eu tô super empolgada, que é a Samantha Camargo, e a gente vai falar sobre amor corporativo. Isso mesmo, amor corporativo. Segura aí que ela vai explicar o que é isso. E bem-vinda, Samantha! Obrigada por você aceitar o meu convite. Imagina. Eu estava ansiosa por esse dia. Eu quero saber tudo sobre amor corporativo. Tudo, assim? Tudo. Primeiro, eu quero que você se apresente. Fantástico. Obrigada pelo convite, Paty. Acho que nossa conexão foi mágica e isso já explica o que é o amor corporativo. Verdade. Né? Eu acho que vale até a pena a gente conversar sobre como a gente se conheceu, o que resultou nesse encontro aqui. Perfeito. Porque o amor corporativo é exatamente essa conexão, né? E essa disponibilidade para se conectar. Então, eu vou te contar em partes tudo. Mas eu sou especialista em alfabetização emocional corporativa, sou palestrante, escritora, coach, mentora. Caramba! Sento em cadeiras de RH faz 9 anos, em cadeiras executivas para poder implementar um RH mais humanizado dentro das empresas. E criei esse projeto de amor corporativo há 7 anos atrás. Na verdade, é uma metodologia mesmo, de tanto sofrer desamor no trabalho, tanto tiro, porrada e bomba, campo de batalha, 2 burnouts. Eu pensei, por que tem que ser assim? Por que precisa ser tudo tão duro, tão frio, tão rígido, tão sofrido? E eu acho que os dados estão aí para não mentir, para dizer que tudo isso que eu estou falando não é mentira, que é índice de burnout altíssimo, crises de pânico, depressão, demissão em massa, demissão voluntária, agora demissão silenciosa. Enfim, eu acho que o modelo de trabalho há muito tempo está gritando por mudança. E isso aconteceu comigo algumas vezes, até que eu tivesse esse despertar de que o amor, sim, é possível no trabalho e não é nada romântico. Nada, né? Nada. Então, quando a gente fala amor corporativo, acho que a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é: será que é o romance no trabalho, o chefe pegando a secretária, né? O amor dos pares ali, correndo pro corredor. Eu acho que é isso aí. Vira um Tinder corporativo, né? E não é isso, gente, não é. Longe disso. Então, eu tô entendendo aqui que é tratar as relações humanas ali, das empresas, de uma forma mais delicada, de compaixão, de amor mesmo, né? De amor. É de amor. É o amor do coraçãozinho. O que é? É o amor mesmo. O que acontece? Quando eu comecei a estudar sobre o amor corporativo, eu tava chegando em algumas estafas mentais do modelo de mercado. Então, a toxicidade, puxada de tapete, uma competitividade que a gente aprendeu que era uma virtude dentro do trabalho. E quando você tem um despertar, você fala assim: nossa, eu tô exausta, não quero competir com ninguém, eu só quero ser eu. Eu só quero ser eu, fazer o que eu faço da melhor maneira possível e não ser julgada por isso, não vestir nenhuma máscara, não ter que ser nada além do que eu sou para agradar ninguém. E eu comecei a sentir esse peso do pertencer, né? A gente fala muito sobre engajamento, a gente fala sobre compaixão, como você falou, a gente fala sobre empatia, mas todos esses elementos, eles estão embaixo de qual guarda-chuva? Da base, amor. Tá. Eu não tenho como ter compaixão de uma pessoa se eu não decidir ser amor. Né? Eu não tenho como ter empatia por alguém se eu não escolhi intencionalmente ser amor. E quando a gente fala, nossa, Sami, mas que coisa mais piegas. Que utopia é essa? Que romantismo é esse dentro do trabalho? Os trabalhos a gente tem que ser resultado, tem que produzir. E por que o resultado e a produção tem que ser o antagônico do amor? Para mim, eram os questionamentos que eu trazia todas as vezes que eu sentia uma frustração no trabalho. Alguma coisa que acabava com a minha emoção. Né? Então, o desamor no trabalho é a toxicidade das emoções. Quando a gente fala de burnout, por exemplo, eu estava escutando um psicólogo que estava dentro de um podcast do Pondé outro dia. E ele falou que o principal fator do burnout, o primeiro e mais relevante, é a exaustão emocional.
Agora deixa eu te fazer uma pergunta, devolvendo aí pra gente dar uma aprofundada no assunto. Você já teve exaustão emocional quando você se sentiu amada? Não. Quando você esteve super feliz nas suas relações, seja com seus pais, seja com a sua filha, seja com seu esposo, quando você tá naquele auge daquele amor que traz a paz, a confiança, a segurança, você sentiu exaustão emocional? Nunca. Exaustão emocional vem do desgaste de uma relação que não dá certo. De você ter que se provar, de você não se sentir valorizado, de você não se sentir pertencente, de você se sentir desprezado, rejeitado. Qualquer coisa que levanta a muralha do medo. Tudo isso é antagônico do amor. Uhum. Então, quando você escolhe ser amor, não é porque você gosta de alguém. É porque você tem uma responsabilidade de provocar o bem, o sucesso comum, contribuir, cooperar com o todo, mesmo que alguém faça mal pra você. É interessante, né? Você me disse uma vez, nessa pouca relação que a gente tem, mas tão intensa, né? Que já se tornou, que amar não é um sentimento, é um verbo intransitivo. Exatamente. É isso? É. Amar é um verbo de ação. Eu amo, tu Verbo amas. intransitivo, né? Na verdade, se você pesquisar na íntegra, se jogar lá no Google, amor, a palavra amor, o que significa? Ele vai te dar, primeiramente, 3 elementos, né? 3 formas de amar. O ágape, o eros e o filos. O amor ágape é o incondicional, que você sente pela sua filha, é o que Deus, né? Mãe, filho, né? Filho. É aquele amor que não exige nada em troca. Então, Deus ama incondicionalmente a humanidade. Tá bom. Pessoas que são muito viradas a ações sociais praticam o amor ágape porque elas doam sem esperar nada de retribuição, nada de troca. Mas como que você denomina que isso é amor? Por ações. Tá. Só falar não basta, Só né? falar, eu te amo, Até tá? papagaio fala, né? Exatamente, até papagaio fala. Então, o que faz o amor ágape? É o amor incondicional que você tem por educar a sua filha, alimentar a sua filha, dar afeto para sua filha. Mesmo que, de repente, ela não retribua na mesma proporção, porque ela não tem muito para te retribuir, ela é mais um receptor. Total. Né? Então, esse é o amor ágape, aquele que é incondicional. O amor filos é o amor fraterno. Então, ele já é mais um amor de bondade, de troca, de ajuda, né? Um amor de irmão. Padre Júlio Lancelotti, Madre Teresa de Calcutá, né? Tá. E como que pessoas você que se interpreta? doam, né? Exato. Como que você interpreta esse amor? Não dá, né? Serviço, Não ações. dá pra você falar, mas por que essa pessoa faz isso, né? Porque tá nela, ela é amor, ela emana amor. Exatamente. Então, é serviço, é ação, é verbalização, é atividade que faz as pessoas se sentirem amadas e quando elas se sentem amadas, elas retribuem isso na mesma proporção. É uma troca, né? Então, de novo, é uma ação. Tá bom. Senão eu não tenho como interpretar que o amor é uma ação. Como que eu sei o quanto que a Madre Teresa de Calcutá ama a humanidade? Amava a humanidade? Pelas ações que ela praticava. Sim. Tá. E aí vem o amor eros, né? O amor eros é o amor entre parceiros. Não preciso nem falar que é atividade, né? Os casamentos enfraquecem quando deixa de ter a atividade sexual. Eu não sei mais se eu amo ele, se eu amo ela. A gente já não se procura faz algum tempo. Deixou de ter uma atividade que representa o amor eros, que é o amor da conquista, o amor erótico, que, de novo, é ação. Então, se você pegar essas 3 denominações, né, eles expandem mais. Se você procurar lá através da linguagem grega, etc., eles têm várias denominações, mas todas que você lê, você fala, mas como que eu sei que isso daqui é amor? Através dessa ação. Como que eu sei que isso é amor? Através dessa ação. E essas ações estimulam o sentimento. Mesmo porque tem muita gente que, homens principalmente, eu acho, que numa relação, se a gente for falar desse amor, esse amor entre casais, né? Eros. Uhum. O Eros, ele tem a dificuldade de falar o eu te amo, mas ele consegue provar o amor através das ações, né? Puxa, meu parceiro não fala eu te amo, mas ele faz isso, pô, tá ali, né? Você recebe aquilo e você entende que aquilo é amor. Aquele livro do Gary Chapman, que é super famoso, As 5 Linguagens do Amor, ele fala de 5 maneiras de amar, né? 5 linguagens mesmo. Então ele fala atos de serviço.
Então tem gente que se sente amada quando o marido lava a louça, quando a boa. mulher lava a roupa, cozinha, né? Então tem pessoas que entendem que amor é isso, né? Tem pessoas que entendem que amor é presente. De novo é uma ação, eu vou lá e compro algo pra alguém, eu quero representar isso através de alguma coisa que eu dê pra ela ou que ela me dê. Aí tem a parte do toque, né? Carinho, então, né? o carinho, o afeto, então, de novo, é uma ação, né, que faz a pessoa se sentir amada. Aí tem a quarta, que é qualidade de tempo, né? Então, toda vez que a pessoa faz questão de estar comigo, né? Sai comigo, vai no cinema comigo, joga beach tênis comigo. O beach tênis tá na moda, né? Mas todas as vezes que as pessoas têm qualidade de tempo juntos, faz tudo junto, aquela pessoa entende que aquilo é um ato de amor, ela se sente amada. E por último, são as palavras de afirmação. Eu preciso escutar, eu te amo, eu preciso dialogar, eu preciso ter que você verbalize o quanto que eu tô bonito, o quanto que você me admira e etc. Então, de novo, é uma ação de comunicação. Então, assim, mesmo nas 5 linguagens do amor, ele diz que são essas 5 que denominam o amor entre casais, por exemplo. E talvez esse amor entre casais, que não é a nossa pauta, mas a gente não dá pra dispensar isso, seja o mais complicadinho, né? É porque é o amor que exige a reciprocidade. Agora, no corporativo, não, né? Voltando pra pauta aqui. O corporativo, você, na pessoa física, única, você consegue ser amor, né? Para as pessoas. E você se sentir bem com aquilo, sem se provar nada pra ninguém, né? Você ser o seu melhor. São algumas etapas, né? O amor em corpo ativo, que eu costumo dizer, né? Nós somos corpos dividindo o mesmo ambiente que a gente vai passar a grande maioria da nossa vida. Sim. Né? O que a minha existência provoca e representa para os outros que me veem? Como que eu contribuo, como que eu melhoro a vida dessas pessoas? Seja os meus clientes, seja os meus parceiros, seja os meus... o maravilhoso do seu amigo Marcelo fala colaboramores. Colaboramores, o Marcelo é uma coisa. Eu achei incrível. Eu falei, eu vou usar, Marcelo. Eu falei, eu posso usar? Ele, claro, é nosso. E assim, quando eu pego eu tenho a responsabilidade pela minha existência, e eu sei que através do meu trabalho as pessoas podem se sentir mais potencializadas, valorizadas, benquistas, bem vistas. Tudo isso faz a saúde no trabalho melhorar, a produtividade no trabalho melhorar, as relações de confiança melhorar, evita essa exaustão emocional que ninguém aguenta mais. Porque esse psicólogo, e aí voltando nessa pauta desse vídeo que eu vi do Pondé, ele fala da exaustão emocional e ele fala que isso leva à despersonalização. Por quê? Toda vez que você não é amado dentro de um ambiente, você começa a criar máscaras, você perde a autenticidade e você começa a criar máscaras para então ser aceito. Tentar agradar o outro, Tentar agradar o outro. E aí você despersonifica aquilo que é a sua essência, aquilo que é o seu ser natural. Ponto. Você parou de se amar. E tu totalmente assim, maluco, porque se você tem que se provar e cada pessoa tem um tipo de valorização, para cada pessoa ser de um jeito. E aí, no final do dia, você despersonalizou. Você é ator o tempo inteiro, você não focou no teu negócio ali, né? Exaustou. Você chega num nível de cansaço que não tem como você manter uma produtividade que leva ao engajamento. Então, assim, o que engaja? Emoções. Emoções é entre o quê? Entre pessoas. Sim, total. Aí eles colocam lá no soft skills, né? Ser excelente em relações interpessoais. Como que você é excelente em relações interpessoais se você não usar a base da essência humana que favorece a todos? O amor. E o amor, ele não precisa ser um sentimento. Eu posso não gostar da Patrícia, mas perguntar... Ai, caramba, ela puxou meu tapete aqui, que mulher insuportável. Mas o que o amor faria? Puxa, eu não me dou bem com ela, mas ela é excelente profissional. Eu tenho que respeitá-la. Exato. Respeito está debaixo do guarda-chuva do amor, empatia está debaixo do guarda-chuva do amor, relações interpessoais está debaixo do guarda-chuva do amor, autenticidade. Tudo que você for ver, o arroz e feijão, a base, é o amor. E por que a gente tem medo de falar o que é a essência natural de todos os seres humanos? É vergonha, essa conotação de que amor é piegas. Mas
o amor salva o mundo, né? Salva, não importa qual a pergunta, o amor é a resposta. O amor é a resposta. Agora, você sabe que eu passei por uma situação uma vez? Eu gosto de colocar aqui situações, sabe? Que a gente viveu, ou se a gente viu, né? Enfim. Eu trabalhava numa empresa, e eu sempre trabalhei na área comercial, uma área muito tensa, né? Em todas as organizações. Sim. E eu me lembro que naquela empresa, assim, era um furando o olho do outro o tempo inteiro. Era pesado o negócio. E eu cheguei num momento que eles acharam que eu cheguei por uma indicação do presidente e não tinha nada daquilo, né? Foi uma coisa que eles criaram na cabeça deles por algum motivo. Passado um tempo que eu tava lá, foi feita uma avaliação. Sabe, quando você põe todo mundo numa sala para fazer uma avaliação 360, sim, talvez seja essa, né? Onde todo mundo falava um defeito e uma qualidade de todo mundo. Menina, eu saí dali... Campo de batalha, né? Destruída. E eu sou muito autêntica nas minhas coisas. Quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, né? Eu tenho muito isso. Só que assim, eu acho que eu sempre coloquei na frente de qualquer coisa o respeito pelas pessoas. Eu posso não gostar, mas eu vou tratar bem. É uma questão, minha mãe me deu educação, eu tenho que respeitar as pessoas. Cada uma tem o seu valor por estar aqui, né? Então, por eu ser muito assim, muito direta, as pessoas me rotulavam muito. Sabe, eu sou direta, eu sou objetiva, e não é por isso que eu sou grossa, que eu sou uma educada, né? Então, me rotularam. E naquele dia, foi a exaustão emocional. Eu saí de lá terrível. Nossa, muito mal. Cheguei em casa, compartilhei com meu marido, falei, nossa, hoje, o resumo do meu dia de hoje foi que eu sou mandona, autoritária. Ele falou assim, você precisava dessa avaliação aí? Você podia ter me perguntado. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Ele, não. As pessoas não te conhecem na sua essência, no que você é de fato. Então, elas pegam o que mais grita, né? O que mais incomoda. E eu me lembro que uma pessoa dessa turma já me conhecia de longa data, já tinha trabalhado comigo. Eu falava assim, olha, a Patrícia pode ser alguma das coisas que para vocês, né, vocês colocaram aqui, mas ela é a pessoa que mais se doa. Se você pedir qualquer coisa para ela, mesmo que não esteja ao alcance dela, ela vai te ajudar, ela vai fazer. Então, há uma dificuldade muito grande de você aceitar o outro quando alguma coisinha dela destoa que não é o que você tá esperando. Exato. Falta de amor, né? Agora eu tô conseguindo entender um pouquinho. Você tá conseguindo entender que, assim, se tivessem colocado nessa avaliação 360, que foi aplicado de uma maneira bastante imatura, ao meu ver, como RH, porque quando você vai fazer uma avaliação 360, você precisa entender o grau de maturidade das pessoas para verbalizar o que elas fazem através da subjetividade. A subjetividade é um caminho perigoso, porque a minha percepção de mundo é sempre muito individual. E se eu verbalizar da maneira que eu acho, que eu penso, que etc., eu causo um impacto coletivo que pode ser devastador. Total. Né? Então, assim, precisa entender o grau de maturidade da gestão, precisa preparar essas pessoas para como fazer uma avaliação 360. Então, em vez de falar que você é autoritária demais, por exemplo, Patrícia, uma qualidade sua é que você é muito comunicativa e você está sempre a dispor. Eu acredito que para isso intensificar ainda mais, eu acho que no seu tom de voz você poderia ser um pouco mais doce. Eles não iam falar, você é muito autoritária, porque quando você aponta um dedo, tem 3 apontando para você. E eu tô te colocando um rótulo sem dizer para você o quanto que isso te desfavorece. Se o amor fosse verbalizar isso, eu não te coloco como autoritária. Eu falo, Paty, para favorecer sua comunicação, eu acredito que seu tom de voz pode ser mais doce, eu acredito que as pessoas vão te entender melhor. Você pode falar a mesma coisa de maneira diferente, sim. Né? Então, assim, colocar adjetivos que são relacionados à minha percepção de mundo, coloca a gente sempre como, nossa, eu sempre tenho uma surpresa aqui nos videocasts, me desculpa. Coloca a gente sempre numa cadeira como se a gente fosse especialista em consertar pessoas. Quem é digno de consertar alguém? Não.
Quem é o líder que é digno de consertar todas as pessoas que fazem parte da sua equipe? A gente está colocando aí o líder numa posição de super-herói, que ele também não se sente confortável na hora de dar um feedback, porque ele tem tanto medo de ser rejeitado. Claro. Porque ele não aprendeu na base do amor o como fazer um feedback que seja de maneira construtiva para ajudar aquela pessoa a evoluir. Então, o ambiente corporativo é lotado de aponta-dedo, julgamento, consertador de pessoas, e todo mundo ali está sempre pisando em ovos, né? Aí pregam pela autenticidade, mas não permite que você seja a sua essência. Então, os antagônicos, as coisas ambíguas estão ali o tempo todo. É um meio muito difícil da gente conseguir sustentar. Quando a gente pega grandes corporações do mercado financeiro, do mundo da engenharia, da advocacia, que são ambientes normalmente mais formais, mais frios, isso ainda é mais grave. Né? Porque as pessoas precisam vestir, até a vestimenta dela é para tapar todo o natural do ser. E isso não é um romance. Isso aqui é permissão. E aí eu acho que nossa, tem tantas coisas no meio disso, Paty, que daí eu vejo programas de diversidade dentro das empresas e não se respeita nenhuma opinião que não seja a mesma que a sua. Né? Não adianta eu ter um programa de diversidade para minoria, para os grupos de minoria, e eu não respeitar a diversidade das digitais, dos desacordos, né? das personalidades, e criar sempre esse comparativo destrutivo, né? Para depois falar sobre engajamento e por que está tendo alta de turnover. Não faz sentido. Né? Agora, se você for parar, né, essa sua metodologia, digamos assim, é recente, né? 7 anos, né, que você vem estudando isso. Como que pode fazer, né? Eu não sei, para você disseminar isso nas organizações. Você dá palestras, né? Sim. Você dá aula, tudo, sim. E ainda senta numa cadeira executiva de RH, que ali é a sua praia mesmo, né? Como que a gente pode fazer escalar esse amor corporativo? Fantástica pergunta, Paty, porque quando eu venho com essa metodologia, primeiro, existe uma resistência muito grande de mercado. Então, as pessoas, amor. Imagino, não, eu imagino. Nossa, eu quero falar de amor. Mas até então, desde que eu vim com esse nome, né, eu estudei muitos comportamentos de Jesus Cristo, porque eu falei, bom, se eu vou falar de alguma... se eu for falar sobre inteligência, eu vou pegar um Einstein. Se eu for falar sobre arte, multi-inteligências na arte e na criatividade, eu vou falar de Da Vinci. Monet. Se eu for falar, eu vou falar de Monet, né? Eu vou falar... Então, assim, sempre existe um nome que representa algo que foi revolucionário para o mundo. Então, quando a gente fala de amor, quem foi o líder mais revolucionário nos seus comportamentos, tanto de liderança quanto de amor? Jesus Cristo. Independente da crença religiosa, claro. Tá? Tem gente que pode acreditar que ele é um mentor, que ele foi um profeta, não importa. Tá. O importante é que o cara é famoso há 2022 anos, a Terra nunca mais foi a mesma, começamos a contar os dias depois que ele veio, ponto. Então, no mínimo, ele fez algo muito significativo. Sem dúvida. E quando eu comecei a estudar os comportamentos de Jesus, que sou apaixonadíssima por ele, eu comecei a ver que, às vezes, ele chegava no templo, chamava todo mundo de hipócrita, ficava pé da vida, saia quebrando tudo. Vocês estão fazendo da casa do meu pai um ambiente de venda. Que merda. Ele não devia falar palavrão. Que merda é essa? Né? Mas ele ficava indignado com a ignorância humana, de como as pessoas se tratavam, como as pessoas não se ajudavam. Então, os comportamentos dele eram de perdão, de justiça, de sempre que alguém gritava, Jesus, ele parava. Ele ia ajudar. Ele perguntava, o que queres de mim? Né? Os comportamentos dele sempre estavam relacionados para beneficiar a humanidade, e isso se tornou um ensinamento, tipo um guia. O que você faz quando você está com o seu corpo ativo, presente, e você foi capacitado, você pode ter sido capacitado em Power BI. A sua inteligência é matemática. Como que você contribui para melhorar a vida das pessoas com este talento? Com a dança, com a veterinária, com a advocacia, tudo, absolutamente tudo que você vai fazer. Então, quando a gente traz o amor para dentro do ambiente de trabalho, ele é a base comportamental humana,
que pode fazer com que todo o seu trabalho... Você não precisa ter um grande propósito e jogar na África. Você pode ser amor de propósito para a evolução do seu próprio ser e usar o seu trabalho para beneficiar o todo. Nossa, complexo isso, hein? E as pessoas ainda não entenderam. Porque quando eu trago amor, resistência, não quero falar disso, como é que eu faço isso? Mas talvez é tenha uma romântico. explicação. Talvez tenha. Eu, né, não sei, na minha ignorância sobre o assunto que eu tô aprendendo agora, pode ter uma explicação. Porque as empresas visam lucro. Sim. Né? O lucro com amor talvez seja uma coisa ali que não bate. Então, tabu, o RH, que na maioria das vezes, né, na grande maioria das vezes, as pessoas são ali voltadas para o humano, ela pode até ter esse viés de falar assim, puxa, aceitar o que você está propondo. Putz, faz sentido o que você está falando. Mas, quando ela sobe esse assunto para um, sei lá, CEO, seja lá quem for. Uma cadeira decisória. Uma cadeira decisória, que normalmente essas pessoas que estão nessa linha de frente são pessoas de exatas, não de humanas, fala, piegas. Corta tudo, esquece, eu não quero isso. Sim. Money is talking, né? Então, o dinheiro fala muito mais alto. Esse deve ser um grande desafio, né? É um grande desafio. E aí eu vou responder até a sua última pergunta, que eu nem cheguei na resposta que você tinha me perguntado. Sim, primeiro que o dinheiro não é antagônico do amor. Já viu casais que se amam muito e são super bem-sucedidos? Casais que se amam muito... Não, Existe algum casal que é muito bem-sucedido que não se ama muito? Nossa, você tá confundindo a minha cabeça. Por quê? Porque o amor une forças. O amor é uma potência. Então, se tem dinheiro e tem amor, é sucesso na certa. É muito mais fácil, né? Porque se não Bem tem mais fácil. Se tem amor e não tem dinheiro, não é dinheiro milionário, gente. Não é isso, não, né? não é isso. viver ali. E por que eu tô trazendo essa analogia? Porque quando você entra numa empresa, você tem o primeiro date, deu crush. Deu match. Olhei pra entrevistadora, a entrevistadora olhou pra mim, deu conexão. Eu só falo coisas boas a meu respeito. Ela só fala coisas boas em relação à empresa. É o primeiro date. Disse sim. Ela disse sim pra mim. Contrato de casamento. Eu estou assumindo um papel de uma relação com todas as pessoas que estão ali. E o que eu faço? Eu entrego o meu comprometimento. Eu entrego as minhas coisas boas. Eu vou conquistar as pessoas com quem eu trabalho. Eu vou dar todas as minhas qualidades e características. É exatamente o que a gente faz nos nossos relacionamentos. Exato. E aí, quando a reciprocidade deixa de ser igual, os 50% da empresa já não entrega, ou 50% do colaborador não entrega, divórcio. Demissão, né? Então, ou o colaborador pede para sair, ou a empresa demite, porque o relacionamento deixou de ser recíproco. É pena que não é tão simples assim, né? Às vezes é necessário o colaborador chegar num burnout, na exaustão total, para que algo aconteça, né? Até por isso que eu acho, né? Sobre essa demissão silenciosa que está acontecendo, né? As pessoas não aguentam mais esse modelo, Paty. Então, mas assim, você sabe que me causa um pouco de dúvidas, né? Eu até fiz uma pessoa colocou lá no LinkedIn fazendo essa pergunta, o que acham, tal. E eu quero colocar minha opinião e eu quero que você me julgue, tá? Se o meu entendimento tá certo. Você acha que tá certo essa demissão silenciosa ser desta forma? Primeiro, o que eu acho, né? Que quando você é contratado, né? Você assinou um contrato ali, zero problemas você só fazer o que você foi contratado para fazer. Não há problema nisso. Porque existem pessoas que são assim, que não tem lá, não almeja algo muito além. E tudo bem, a gente precisa dessas pessoas. Acho que o grande problema tá quando você... enquanto pessoa, se dedica muito esperando algo. Vou fazer isso, vou ficar até mais tarde. E você
não deu alguns passos para trás e não alinhou isso com os seus superiores, falando assim, olha, eu vou fazer isso hoje, mas o meu propósito aqui dentro dessa empresa é ser um gerente, é ser um diretor. Então, eu queria saber quais são os passos para eu chegar lá. Esse alinhamento é necessário, porque senão a pessoa fica nadando, sem ninguém nem saber, e morre na praia. E muitas vezes coloca a culpa disso tudo na empresa. Mas peraí, você falou também onde você queria chegar? Porque comunicação é a alma do negócio. Se você não fala, o outro não é obrigado a entender o que você quer. Sim. Então, tem o lance do burnout, que as pessoas estão cansadas, tal, mas a partir do momento que você assumir um compromisso com uma empresa, numa relação, seja onde for, eu acho que você tem que dar o seu melhor. Ainda que seja das 8 às 18. Concordo plenamente. Eu trabalhei numa empresa que eu via que o tempo... você estava falando dos medianos, né? O tempo de empresa, depois de alguns anos trabalhando lá, a gente começou a entender como que a operação funcionava. Cerca de 60% a 70% dos meus funcionários trabalhavam de modo bastante operacional. Não adiantava eu colocar um programa de retenção de talentos se eu sabia que o tempo médio de casa da operação era 1 ano e meio no máximo. Por quê? Primeiro, eu não tinha cadeiras de sucessão para o tamanho da minha operação. Então, não é todo mundo que quer virar supervisor, não é todo mundo que quer virar coordenador, não é todo mundo que quer fazer trilha de carreira lá dentro. Ponto. Então, eu não tenho como montar um plano de retenção de talentos onde eu não tenho vaga para todo mundo, para ter um plano de carreira, por exemplo. Então, isso é um ponto. O segundo ponto é que em todas as empresas, a gente pega lá o sistema do Nine Box, né? 20% não performa, 70% performa e 10% é a galera que super explode. Aquela galera que é super boa, que a gente vai investir, que vai virar CEO, vai virar presidente, vai virar diretor. Tem esses 10%. O 70% sempre vai existir, porque o 70% normalmente é a operação básica de todas as empresas. É o chão de fábrica, é o atendimento ao cliente. Esse 70% sempre vai existir. Então, para que a gente vai colocar um cara no 70%, sabendo que ele é mediano, prometendo alguma coisa que o caráter da empresa não vai entregar? Primeiro ponto. Aí vem a frustração. Então, o alinhamento da reciprocidade dos 50% é para ambas as partes. A questão é que existe uma crença estrutural há muito tempo, e eu acho que ainda vai demorar para a gente chegar nesse nível de quebra, porque é complexo, que o colaborador está sempre desfavorecido em relação a uma empresa. É quase como se a empresa fizesse o favor, a empresa pagasse o salário, é quase como se ele fosse escravo daquelas horas e daquele dinheiro, porque ele não pode perder. Aí vem o quê? O resultado? Descomprometimento. Total. Então, assim, quando você vai pensar a fundo, e aí existe várias etapas do processo que você perguntou ali atrás, né? Como que eu implemento esse amor corporativo? O amor corporativo, ele é uma metodologia que ele vai do onboard ao offboarding. Então, vamos fazer o básico bem feito. O que é o básico? Um recrutamento de seleção humanizado, onde eu não estou divulgando uma vaga, eu estou procurando uma pessoa. Eu sei bem como que é isso. Você sabe, o trabalho fantástico que você faz. Em segundo lugar, é o cuidado desde o primeiro momento que eu recebo um currículo. As plataformas digitais que me desculpem, mas quando eu procurava emprego aos 18 e eu procuro emprego hoje, eu só mudo o nome da plataforma. Tá engessado do mesmo jeito, de uma maneira bastante arcaica. Querendo dizer que é moderna, né? Querendo dizer que é moderna. Me colocam um monte de testes de lógica. Por que Pedrinho comprou 5 maçãs se João gosta de topeira e o fulano precisa de tomate? Então, me diga quantas melancias faltam. Então, assim, colocam uns testes de lógica para vagas que não tem nada. Existe no mercado um gap gigante de pensamento crítico e de autoconsciência em relação se aquilo serve, para que serve, por que serve e para quem se aplica. Então, a desumanização já começou aí. Né? Então, eu tô colocando um monte de robô para poder lidar com gente que não traz o melhor talento, não causa engajamento a partir do processo de recrutamento e seleção já. Mas tudo bem, o cara passou no teste de lógica das melancias. Aí você contrata o cara. O programa de integração é completamente desestruturado porque eu não tenho um corpo de liderança que está engajado com a integração desse cara. E quando tem a integração, ela é 100% técnica. Não existe uma conexão humana.
Bota o cara dentro de uma sala durante uma semana, 8 horas de conteúdo por dia, para que ele aprenda tudo e conexão zero. E quem aplica é o RH. Falha número 2. E coitado do RH, né? Coitado do RH. Né? E o RH que lute. Falha número 3. Chega ainda mais no mundo digital agora, principalmente depois da pandemia, tudo ficou mais robótico. É reunião o dia inteiro, é link de reunião o dia inteiro, é computador o dia inteiro. Isso enfraquece a nossa conexão energética. Eu não tô falando de energia, de física quântica, de... Não, a gente funciona em energia, ponto. A minha palavra tem energia, o meu tom de voz tem energia, o meu abraço tem energia, o meu aperto de mão tem energia. A conexão pelo olhar tem energia. Então, olha só, eu só falei de 3 etapas. Olha a desconexão humana que existe em tudo isso. Agora, na pandemia, muito mais, né? Porque muitas empresas cresceram, contrataram, sequer tiveram ali junto com as pessoas para uma integração. A sensação de pertencimento tá lá longe. Tá lá longe. Lá na consultoria, o que eu costumo falar, né? Que o que eu tenho percebido muito é que a necessidade principal das empresas hoje é aculturamento. As empresas tinham uma cultura e pós-pandemia esquece aquela cultura. É outra. Exato. Então o RH tá lutando ali, ó. Tá suando. Já era cheio de coisa para fazer o RH. Agora, muito mais. Eu que digo. Porque precisa trazer esse povo para perto, né? Exato. Esse engajamento, esse pertencimento, Exato. precisa trazer de volta. Precisa trazer de volta e não sozinho. É aí que entra amor de novo. Não tem como o RH implementar uma coisa e só ele sustentar se a liderança não estiver junto. O amor é junto. É eu e a Patrícia fazendo algo, é eu e o fulano fazendo algo, é a gente chegando. Qual que é o processo de humanização que a gente vai ter aqui? Escolhe um e aplica. Vamos ver quanto que a empresa consegue sustentar esse projeto? Começa pelo começo. Não sai implementando um monte de programa e tal. Daqui a pouco, você tá dando tiro no pé, a empresa vira hipócrita, tem reclamação no LinkedIn. Por quê? Porque você tá criando um monte de ideologias que as pessoas não se sustentam, né? Não se sustenta, a pessoa não tá na maturidade de conseguir entregar. Precisa de prazo, precisa de tempo. Aí vem um monte de metodologia ágil, metodologia antifrágil, metodologia não sei o quê. Cara, hashtag não sou um robô. As pessoas não vão engolir todas essas transformações em um ano, né? Aí começa a desumanização de novo. Por quê? Porque eu não tenho respeito pelo tempo do outro, o tempo de aprendizagem do outro. Então, quando eu vou colocar a metodologia do amor corporativo na prática, eu coloco do onboard ao offboarding. O que significa isso? Do recrutamento ao encerramento da jornada do colaborador, não importa quanto tempo ele fique comigo. Aí entra na parte que você me perguntou da demissão silenciosa, né? Eu não quero que o cara fique na empresa 10 anos. E nem se ele não estiver feliz, né? Porque tem isso também. Não adianta eu colocar uma retenção de talentos ali, onde eu vou exigir que o cara performe e seja, nossa, o extraordinário o tempo todo. Ninguém é assim o tempo todo. Vamos normalizar as coisas aqui. Ninguém é super-herói. Aliás, até o super-homem tem sua criptonita, né? Então, assim... a gente precisa entender que a gente está lidando de H to H, de humano para humano. Então, quando eu implemento isso, a metodologia do amor corporativo, do onboard e offboarding, o cara vai ficar 6 meses comigo, como que eu faço ele entregar com excelência durante 6 meses? Desapego. Porque senão eu tô mantendo uma pessoa infeliz. Você ficar num casamento infeliz. Infeliz, infeliz. Mas assim, antes do onboarding, offboarding, você tem que trabalhar a liderança, né? Exato. A liderança precisa estar totalmente engajada e incorporada com essa metodologia do amor corporativo, assumir para si que é aquilo que a gente quer, né? Levantar aquela bandeirinha, para depois você poder cascatear, certo? Porque também não é balela falando que do onboard, offboard, mas daqui para cima da gerência para cima ninguém tiro, porrada e bomba, né? Exato. E fazer isso com o corpo de liderança tem um aspecto que a maioria das empresas esquecem e tá no oculto, assim, total. A liderança normalmente não tem ajuda. Eles são só os solucionadores de tudo, mas quem que soluciona quando eles também estão vulneráveis? Entendi. Então, primeiro, a gente precisa entender qual que é a maturidade emocional do meu corpo de liderança.
quem que ainda não está pronto, quem que não compra a ideia e se essa pessoa que não compra a ideia é uma das cadeiras decisórias, para você então conseguir compreender o que é possível aplicar e sustentar. Então a gente precisa entender de verdade qual que é a cultura real. Não adianta você sair metendo amor corporativo goela abaixo se o sistema de cultura, o tipo de pensamento, como a pessoa foi educada e acredita que o trabalho dá certo, não vai comprar a ideia. Né? E não é no primeiro dia, né? No dia 1, você tá lá, já resolveu. É pra sempre, não, Paty. é pra sempre. É pra sempre, é um processo evolutivo, né? Eu construí essa metodologia 7 anos atrás porque eu vivi muito desamor no trabalho, né? Eu já tomei puxada de tapete, já teve tiro, porrada e bomba, já sofri injustiça, mas o meu inconformismo e a minha causa, né? O pessoal fala que é propósito. Eu falo, não é um propósito, é de propósito mesmo. Porque nem sempre eu tô afim de fazer. Sou humana, sinto raiva, Claro. fico frustrada, indignada. Mas é uma evolução constante levantar essa bandeira, porque toda vez que eu sinto essas emoções, o amor é diferente de emoções. A emoção a gente não controla. Você pode até calar a boca, mas o seu corpo vai sentir. Não é a minha terapeuta que sempre fala, não é uma opção não sentir. Você vai sentir a emoção. Então esse negócio de, faz uma palestra de inteligência emocional. Ai, por que não deu resultado? Porque ninguém aprendeu a lidar com isso, porque é instinto do ser humano. A gente vai sentir nojo, vai sentir medo, vai sentir alegria, vai sentir raiva, vai sentir tristeza. Ponto. Não tem como a gente sucumbir isso. O amor é escolha. Não de como eu vou me sentir, mas o que eu vou fazer e praticar para então eu começar a sentir. Complexo. No teu livro, você não trouxe, né? Não trouxe. Depois a gente põe aí para vocês. Qual que é o título do livro? Você tem um capítulo no livro do que você fala sobre amor corporativo? Sim, foi muito interessante isso, porque em 2019 eu conheci uma jornalista. Ela já acompanhava o meu trabalho de amor corporativo, já fazia palestra em vários lugares. Tem um programa que eu aplico para alta liderança que se chama Liderança por Amor. Né? É muito duro, porque o pessoal acha que esse treinamento é romântico. Meu, é porrada pra caramba, porque você tem que escolher um negócio que você não tá afim. Né? Então, para você para você mudar para ser um melhor humano, de ser um bom profissional, exige muita energia, né? E ela já tinha assistido alguns trabalhos meus, e aí ela falou, tem uma moça que está com um projeto, ela está buscando pessoas para escrever um livro para falar sobre gestão das emoções no ambiente corporativo, que é a Silva Queiroz, uma psicóloga fantástica, e ela estava chamando vários autores para falar sobre tudo, sobre o luto depois de uma demissão, sobre inteligência emocional, sobre liderança, sobre emoções e mulheres no ambiente de trabalho. Legal. E aí ela me convidou para falar assim, você não quer escrever sobre o amor corporativo nesse livro? Porque eu acho que tem tudo a ver. Aí foi. E aí foi fantástico, porque eu escrevi uma pílula, né? O conteúdo é bem o básico mesmo, é só a introdução do que é o amor corporativo. E o lançamento foi há 2 semanas atrás. Então foi bem bacana. A gente ganhou selo de best-seller. Olha! Então a gente já teve mais de 5.000 cópias vendidas. Então não é uma coisa que a gente estava esperando. Que né? legal. E eu acredito que agora o amor corporativo, então, ele está começando a tomar uma forma. E principalmente depois da pandemia, eu acho que teve menos resistência. Agora tem menos resistência para ter uma curiosidade. Que será que é isso, Me né? fala mais sobre Por isso que eu quis trazer você aqui, viu? Samantha, Fantástico. a gente infelizmente está chegando no final, não dá para falar tudo que a gente gostaria aqui, mas a gente pode, sei lá, um outro dia falar mais um pouco. Claro. Eu queria que você colocasse aqui, para fazer um fechamento, primeiro, como mulher, como profissional de RH, como a criadora dessa metodologia de amor corporativo, que recado que você pode passar, e se olha ali, ó, que recado que você pode passar para quem está assistindo a gente? Pode ser um profissional de RH, pode ser só uma mulher que está vendo, pode ser um gestor, homem, claro, não tem problema nenhum. Que recado que você dá para essas relações humanas de trabalho? Que o amor é de propósito, o amor é intencional, o amor é uma escolha. Ele não é nada romântico, muito pelo contrário, ele é duro, mas ele educa seu cérebro.
Ele educa sua mente, sua maneira de pensar e de agir com as pessoas, mesmo quando você estiver sentindo raiva. Então, toda vez que você perguntar num ambiente de trabalho o que o amor faria, você vai começar a abrir espaço para entender o porquê que o outro é diferente, o porquê que ele faz o que ele faz. E você não toma para si, você só toma a sua responsabilidade individual de ser amor, que com certeza vai impactar o coletivo. Se até esse momento a gente aprendeu a trabalhar sob pressão e a gente trabalhou muito bem, imagina quando a gente colocar o coração. Perfeito. E essa frase eu dou créditos, porque eu escutei quando eu tava falando de amor corporativo pro amigo de um amigo do meu namorado. Eu falando para ele sobre amor corporativo, ele trabalha num ambiente de trabalho bem duro, que é de auditoria e etc. E foi ele que me falou essa frase. Ele, nossa, Sami, que lindo esse projeto do amor corporativo. Se a gente trabalha bem sob pressão, imagina com o coração. Falei, vou usar. Eu só não lembro o nome dele, mas eu sempre dou créditos para quem trouxe os insights e etc. Então, o amor é uma energia que só pode causar o bem. E não existe contraindicação em relação a isso, né? É verdade. Querida, obrigada mais uma vez. Foi muito legal estar com você aqui. Espero que você decole ainda mais nessa sua carreira. Obrigada. Obrigada pela contribuição, tá bom? Imagina, obrigada a você. Pena que não deu tempo da gente contar nessa história, mas fica pra próxima. Fica pra próxima. Gente, acabamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. Beijo. Até.